Hoje eu vou falar de Beetlejuice, o primeiro Beetlejuice, sabe aquele que saiu em 1988? Pois é, esse Beetlejuice. Eu nunca tinha assistido, eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha parado pra assistir, até por ser um filme de 10 anos antes do meu nascimento, não é um filme que me deu muito interesse, assim. Agora que saiu o trailer do 2, que eu fui entender do que era o Beetlejuice e surgiu a vontade de assistir. Então, nesse vídeo, eu vou contar tudo o que acontece em Beetlejuice 1. Se você for que nem eu, que não assistiu o primeiro filme, vai ser bom pra você. Se você já assistiu, você vai relembrar tudo o que acontece. E no final, eu vou comentar sobre os 2 trailers que saíram do filme 2, que vai sair mês que vem, dia 6 de setembro. Então, bora lá, sem mais delongas, vamos ao filme. Estamos aqui. O nosso filme começa com um simpático casal, os Maitlands, que são a Bárbara e o Adam. A Bárbara e o Adam, eles moram numa casa de campo e os dois estão tirando ali 2 semanas de férias e eles tiraram essas 2 semanas pra ficar em casa sem fazer nada. O Adam tá trabalhando na sua maquete da cidade e a Bárbara parece que tá decorando o quarto de hóspedes. Eles são interrompidos pela prima da Bárbara, uma prima muito da chata, que chega lá falando que eles receberam uma oferta pela casa. Casa essa que não está à venda. A Bárbara, inclusive, pede pra ela parar de mandar foto da casa dela pros outros, porque eles não querem vender a casa. E a Jane, a prima dela, ela fala que aquela casa é muito grande pra um casal sem filhos. E a Bárbara fica bem chateada com esse comentário. Ela dispensou a Jane bem simpática e educada, mas eu acho que o que ela deveria ter falado é: vai tomar conta da sua vida e me deixa aqui com a minha casa enorme, deixa de ser invejosa. Mas a Bárbara coloca ela pra fora de forma bem simpática e educada. A gente se vê daqui a algumas semanas, tá bom? Tá bom. Combinado? Vai com então Deus, a gente se amor. fala. Já adianto que a Bárbara e o Adam, eles são um amor. Os dois são um casal de fofos. Os dois, então, eles resolvem ir até a cidade, que não é muito longe, pra pegar uma ferramenta na loja deles. Os dois são donos de uma loja de ferramentas. E aí eles pegam um carro e vão até a loja de ferramentas, pegam o que precisa, sai rapidinho e eles estão voltando quando, de repente, um cachorro entra na frente do carro. Quem tava dirigindo na hora era a Bárbara e o Adam pega e puxa o volante da mão dela com tudo pra desviar do cachorro. E eu acho que aí não foi culpa nem da Bárbara nem do cachorro, foi do Adam mesmo, que puxou o volante com tudo e jogou os dois da ponte. Os dois caem da ponte dentro do carro e a cena corta e volta para os dois dentro de casa. Quando eu pesquisei sobre esse filme, eu descobri que essa cena era para ser muito mais explícita. A Bárbara parece que ela teria o braço dela esmagado e os dois morreriam afogados gritando por socorro. Só que o filme ele suavizou bastante essa cena, a gente nem vê os dois dentro do carro. Quando eles caem da ponte, só mostra o carro afundando e aí a cena corta. Eu ia gostar se fosse um pouquinho mais violento? Ia, não vou mentir. Mas esse filme, ele não é um terror, né? Ele é uma comédia de terror. Então faz sentido que as cenas não sejam muito explícitas. Até as cenas que eram pra ser sérias, elas são bem engraçadas. Bom, então já dentro da casa, os dois não se lembram como eles chegaram ali. E o Adam, ele tenta sair de casa pra refazer os passos dele, pra tentar lembrar como que eles voltaram pra casa. Só que ao sair de casa, ele meio que cai num universo paralelo ali, num deserto de areia, com vermes gigantes. E é uma cena bem rápida, passam só alguns segundos, a Bárbara puxa ele de volta e ela fala que passaram 2 horas que ele tava fora de casa. E aí os dois começam a perceber que realmente tem alguma coisa errada. Ela coloca a mão perto do fogo, a mão dela pega fogo e ela não sente. Os dois olham no espelho e não veem o reflexo deles. Então, na verdade, eles não olharam no espelho, né? Eles só ficaram na frente. E a Bárbara acha um livro que se chama Manual para os Recém-Falecidos. Estou com a impressão de que não sobrevivemos ao acidente. O Ada, então, ele começa a ler esse manual pra tentar entender o que tá acontecendo com eles, mas parece que esse livro é bem confuso e ele não tem muitas respostas. Logo depois dessa cena, a gente tem a primeira apariçãozinha, assim, do Beetlejuice, que ele tá lendo um jornal, ele tá de costas, não aparece o rosto dele ainda. Esse jornal se chama Afterlife, ou Depois da Vida, Vida após a Morte. Na capa do jornal tem uma notícia sobre os vermes de areia, que estão tendo muitos ataques, e ele tá falando ali, preciso de emprego, preciso de um job, e vai folheando os obituários e vê ali o casal. Então ele resolve que vai atrás do nosso casal super fofo. Bom, dentro da casa a gente não sabe exatamente quanto tempo se passou. A casa ela já tá bem suja. A Bárbara ela tá bem incomodada, ela fica se questionando, perguntando onde estão todos os outros mortos? Por que só tem nós dois aqui? O Adam vira pra ela e fala assim: vai ver, aqui é o céu. Procurem o Adam pra se casar, meninas. Ele sempre vê o copo meio cheio. A Jane, a prima chata, ela vai lá olhar a casa e o Adam vê ela
ela pela janela e ele grita o nome dela, só que ela não vê ele. E aí a Bárbara diz que o livro tá dizendo que os vivos geralmente não veem os mortos. Não vem ou não podem? Não vem. Geralmente. E o Adam, que como eu disse, ele sempre vê o copo meio cheio, ele diz: a gente tá morto mesmo, a gente não tem mais com o que se preocupar. Só que Adam, sinto lhe dizer que nessa você tá errado. Lembra que a Jane tava tentando vender a casa deles? Pois é, um casal de Nova York estava interessado em comprar a casa e não só estava interessado, como comprou. E eles logo chegam para se mudar para casa. Eles são a família Dietz, que é composta pelo Charles, que trabalha no ramo imobiliário. Ele diz que quer paz e sossego, por isso que ele comprou aquela casa. A mulher dele, Adélia, que é uma escultora, e ela é bem excêntrica e cheia de personalidade. E também a Lídia, que é a filha do Charles do primeiro casamento. Ela é uma adolescente gótica e meio depressiva, e até que ela tá gostando da casa, porque a casa tem uma vibe meio mórbida. E a Lídia é interpretada pela maravilhosa Winona Ryder. Will, are you here? Eu adoro essa atriz e acho que ela é perfeita pra fazer esses papéis assim, meio cômicos, misturado com terror. Enquanto o Charles tá achando a casa incrível e tá dizendo que não precisa mudar nada na casa, a Adélia, por outro lado, ela tá achando aquilo horrendo e ela trouxe com ela o seu design de interiores, o Otto. E o Otto tá empolgadíssimo pra gastar o dinheiro do Charles, né? Ele quer refazer a casa inteira. E ele e a Adélia saem pichando a casa e planejando tudo que eles vão fazer. O nosso simpático casal tá incomodadíssimo com tudo aquilo, né? Afinal, são intrusos invadindo a casa deles. E aí eles decidem fazer o que fantasmas fazem, assustar. Então, na primeira tentativa deles, a Bárbara, ela entra dentro do armário, se pendura pelo pescoço e quando o Otto e a Adélia vão abrir o armário, ela arranca a cara dela fora. Como eu falei, as cenas que são mais sérias, que seriam um terror, elas são engraçadas, principalmente essas assim que eles mexem com a fisionomia deles, porque o filme ele é feito todo em stop motion. E aí, beleza, a Bárbara arrancou o rosto fora pra assustar os dois, só que eles não veem nada, então eles não se assustam. A única coisa que assusta eles ali é o tamanho do closet. Mas, apesar de não ver eles, o Otto empurra ela pro lado como se ela fosse um casaco pendurado ali no cabide. E dentro desse armário, o Otto acha o vestido de noiva da Bárbara e o terno que o Adam usou no casamento. E aí, como a primeira tentativa não deu certo, eles vão tentar de novo. E dessa vez, quando o Otto e a Adélia vão entrar no escritório, a Bárbara tá lá com a cabeça do Adam cortada e uma faca na mão. Só que, mais uma vez, eles não veem os dois. E a única coisa que assusta eles ali é o Charles, que chega gritando, falando que eles não vão mudar a casa inteira. Mas, como eu disse, a Adélia é cheia de personalidade. E aí ela começa a brigar com ele, gritar e falar que se ele não deixar ela deixar a casa do jeito que ela quer, ela vai se separar dele e vai embora. E o Charles, meus amores, ele cede completamente a ela. Ele faz tudo que ela quer. Pode ser. Talvez a casa esteja precisando de algumas reformas. O Otto e a Adélia, agora eles decidem subir pro sótão pra ver o que eles têm ali pra trabalhar. Mas o sótão meio que virou o cantinho especial do Adam e da Bárbara. Então o Adam, ainda sem cabeça, sobe correndo pro sótão pra fechar a porta. Porque apesar deles não serem vistos pelos vivos, eles ainda conseguem mexer nas coisas. Então ele sobe correndo e tranca a porta. E na hora que ele passa pelo Otto e pela Adélia, os dois inclusive sentem alguma coisa. E ao não conseguir entrar no sótão, o Otto fala que tem a impressão que tem algo bem interessante atrás daquela porta. E a Adélia solta uma frase maravilhosa. Fantasmas, dos que moraram nesta casa e querem a gente longe daqui. E a Bárbara tá ficando bem frustrada porque eles não conseguem assustar ninguém, porque afinal ninguém tá vendo eles. Ela fala, de que adianta ser fantasma se eu não consigo assustar ninguém? E realmente deve ser muito frustrante, né? Imagina você ficar preso dentro da sua casa, você não pode sair dela, porque senão você vai parar no universo maluco. E as pessoas invadem a sua casa e você não consegue expulsá-las porque elas não estão te vendo. Então realmente, qual é o propósito, né? Então a Bárbara, furiosa, ela tenta sair de casa e ela acaba caindo naquele deserto. O Adam vai atrás dela e os dois são atacados por um desses vermes de areia e ela simplesmente dá um soco no verme e os dois conseguem fugir. Esse filme não é pra ser levado a sério. De volta ao sótão, os dois encontram um panfleto de um bioexorcista que promete ajudar com problemas com os vivos. Enquanto isso, a reforma tá rolando a todo vapor na casa, né? Uma das esculturas da Adélia tá sendo içada por um guindaste e ela atravessa a janela e quase acerta o Charles, que tava só querendo um momento de paz pra tomar um chazinho. E os nossos queridos fantasmas estão observando tudo da janela, quando de repente eles percebem que ali
Lídia tá olhando diretamente pra eles. A Bárbara percebe que ela viu eles, mas o Adam não acredita muito e os dois seguem com a vida. Aí a Jane, ela passa lá pra deixar a chave mestra e ela entrega nas mãos da Lídia. A Lídia vira pra ela e pergunta sobre o casal que morava ali antes. E aí a filha da Jane, acredito que seja a filha dela, ela pega e responde com um sorriso no rosto. Se afogaram. Eu achei muito bom. Parece que não é só a mãe que é insensível, né? A filha também tá no mesmo caminho. A Lídia, então, que agora tá com a chave do sótão em mãos, ela vai até lá pra tentar ver o nosso casal. Só que os dois seguram a porta pra impedir ela de entrar. E na mesma hora começa a passar um comercial do Beetlejuice. E nesse comercial, o Beetlejuice fala que ele consegue expulsar os intrusos. E os dois ficam ali observando aquilo meio curioso. Apesar da Lídia não ver os dois e não ouvir o comercial do Beetlejuice, ela vê a chave caindo da fechadura, porque os dois empurram a chave pra fora. Então só aí ela já tem 2 sinais de que tem fantasma na casa. O primeiro foi que ela viu os dois na janela e o segundo é que quando ela tentou entrar, eles empurraram a chave pra fora. Qualquer pessoa ficaria assustada, mas não a nossa Winona Ryder, que não tem medo de nada. O casal, então, eles recorrem ao manual atrás de ajuda e eles encontram uma seção que diz que em caso de emergência, eles deveriam desenhar uma porta na parede. Em caso de emergência, desenhe uma porta. Não fala da parede, só fala da porta. Eu que falei da parede, porque em que outro lugar você desenharia uma porta? No chão? E aí quando você fosse passar pela porta, você ia cair como se você estivesse caindo do teto? Ou você vai passar como se você estivesse passando por uma porta normal de lado? Não sei, fiquei confusa. A Bárbara acha que essa porta não vai funcionar e ela tá falando, vamos chamar o Beetlejuice que vai dar certo. Só que o Adam, mesmo assim, ele vai e desenha a bendita da porta e de repente ela se abre e uma luz verde aparece. E a Lídia, que tá atrás da porta, tá vendo também aquela luz verde ali. Então ela desce pra contar pro pai dela que a casa deles é assombrada. Só que ele não dá a menor atenção pra ela. Ele tá mais preocupado em ficar observando as construções da cidade. O casal então chega no mundo dos mortos e eles entram numa sala de recepção onde obviamente tem pessoas mortas, é claro, mas o mais engraçado é que elas ainda estão exatamente do mesmo jeito que elas morreram. Por exemplo, tem um cara que engasgou com osso de frango e aí ele tá com um osso entalado no pescoço. Tem outro que foi mordido por um tubarão e aí o tubarão tá pendurado na perna dele. Eu fiquei curiosa pra saber se o tubarão morreu também. Por qual outro motivo o tubarão estaria pendurado na perna dele? Enfim, muitos devaneios hoje. Ah, outra dúvida, porque assim, todo mundo tá do mesmo jeito que morreu. Só que o nosso casal morreu afogado. Então os dois não deveriam estar encharcados? Porque eles estão normal, como 2 pessoas normais. Parece até que eles ainda estão vivos, não estão nem pálidos, sabe? A recepcionista diz então que eles vão ter que ficar 125 anos na Terra, mais especificamente naquela casa. Eu achei legal porque eles morreram no lago e eles puderam voltar pra casa deles. E a casa deles é bem grande. Melhor passar 125 anos dentro de um casarão do que dentro do rio, não é mesmo? E aí a recepcionista diz também que eles têm 3 vouchers de ajuda com o assistente do caso deles, a Juno. E eles podem marcar ali um encontro com ela. Então é isso que eles fazem e eles ficam ali aguardando. No mundo dos vivos, a Lídia consegue entrar no sótão, né? Porque os dois não estão mais segurando a porta e ela vê a maquete deles. E ela acha também o manual dos recém-falecidos. Voltando ao mundo dos mortos, o nosso casal segue lá aguardando para ser atendido. Quando chega a vez deles, eles percebem que eles esqueceram o manual lá na Terra. Mas eles vão mesmo assim. Quando eles estão indo encontrar a Juno, eles passam por algumas salas e veem umas almas assim, vagando. E um dos mortos que tá ali fala pra eles que aqueles são fantasmas que foram exorcizados em terra. Que aquilo é a morte para os mortos. Ao encontrar a Juno, ela fala pra eles que fazem 3 meses que eles estão ali aguardando pra serem atendidos. E ela meio que dá uma bronca neles, fala que eles têm que ler o manual e tem que tentar simplificar e expulsar os vivos eles mesmos. Ela fala, não adianta ficar tentando arrancar a cara na frente de uma pessoa que não te vê. Simplifica, quebra umas coisas, faz uns barulhos, vai dar tudo certo. E aí os dois perguntam sobre o Beetlejuice pra ela. Só que ela fala pra nunca chamarem ele, fala que ele não trabalha bem em equipe, que ele trabalhava com ela e que ele sempre arranjava problemas. Sinceramente, ela não fala nada de útil ali. O que ela deveria ter falado era, olha, ele vai enganar vocês, vai fazer o que ele bem entender, vai colocar todo mundo em risco e vai expor o mundo
mundo dos mortos. Mas não, ela prefere falar que ele trabalha mal em equipe. O Beetlejuice, que tava atrás de um trampo, agora ele tá rondando os Maitlands, que é a Bárbara e o Adam, e ele resolve se mudar pra dentro da maquete deles. Gente, essa parte da maquete, eu não entendi muito bem por que ele foi pra dentro da maquete. Mas acho que foi um jeito de irritar, porque o Beetlejuice, ele gosta mesmo de irritar as pessoas, de incomodar. E aí ele se muda pra dentro da maquete que o Adam tá levando tanto tempo para construir. Enquanto isso, o Charles, ele tá ligando para um colega de trabalho dele, tentando fazer ele investir ali na cidade, porque ele fala que o pessoal ali não tem noção de preço de mercado e ele quer comprar tudo para demolir e construir prédio. Não gostamos do Charles. E aí, de volta ao mundo dos vivos, o Adam e a Bárbara decidem simplificar, como a Juno falou, e eles resolvem assustar o Charles. Eles colocam um lençol na cabeça e vão para trás da porta dele para fazer uns gemidos. Só que também não funciona. Ele acha que é a Lídia tentando assustar ele, convencer ele de que a casa é assombrada. Eles então trocam de alvo e tentam assustar a Adélia. Só que quando eles chegam no quarto pra assustar ela tá dopadíssima de remédio, ela nem abre o olho pra olhar pra eles, ela acha que é a TV, ela faz assim, ai, desliga essa merda, para de falar no meu ouvido e volta a dormir. Só que eles estão lá fazendo altos gemidos e a Lídia tá no quarto do lado. Ela sai do quarto dela e pega os dois no flagra saindo do quarto da Adélia. E ela acha que é a Adélia e o Charles fazendo coisas impróprias. E ela começa a tirar várias fotos deles, dando bronca, falando que eles estão fazendo esquisitices sexuais, que eles vão traumatizar ela e etc. Só que quando ela vai olhar essa Polaroid que ela acabou de tirar, ela vê que são lençóis flutuantes. Não tem pés? E a Lídia, ela já sabia que os dois existiam, ela só não tinha falado com eles de fato, e agora, como ela tá em posse do manual, ela sabe muito mais do que ela deveria. Como você é sem esse lençol, hein? Você não tem medo? Eu não tenho medo de lençóis. Vocês são muito feios. Uma coisa que eu achei muito engraçada é que a Lídia fala pra eles que ela leu no manual que as pessoas vivas geralmente ignoram o que é estranho e diferente, e que ela é estranha e diferente. E aí a Bárbara vira pra ela e fala: Eu acho você tão normalzinha. É aquele tapa na cara do adolescente que se acha muito especial e diferente. E é engraçado porque a Lídia, ela é super gótica e ela tem toda aquela pose de malvadona. E a Bárbara, na verdade, só vê ela como uma adolescente curiosa. Isso que meio que quebra ela, né? Os três, então, eles vão pro sótão e aí o casal conta pra Lídia que eles estão tentando assustar a família dela porque eles querem a casa deles de volta. Mas a Lídia, ela diz que eles vão precisar de outro jeito pra assustar eles porque aquele jeito não tava funcionando, não ia dar certo. De manhã, a Lídia mostra as fotos pra madrasta, mas ela também não dá atenção e não acredita nela. A Adélia tá mais preocupada em preparar o jantar pros amigos dela que estão vindo visitar. Agora que a casa tá totalmente reformada, tá toda diferente. Inclusive, os Maitlands odeiam o jeito que ela reformou a casa. Bom, lá no sótão, o nosso casal vê uma luz piscando dentro da maquete. Então, como no comercial, eles falam o nome dele 3 vezes e são transportados pra dentro da maquete. E aí lá dentro da maquete eles acham o túmulo do Beetlejuice e 2 pás para eles cavarem. O que é engraçado, porque eles estão dentro de uma maquete e eles estão cavando no papelão. Eu falo que o Beetlejuice, ele gosta de atazanar a vida dos outros, entendeu? Tipo, ele já fez tudo aquilo, pra que ele fez os 2 cavar o túmulo dele? É só pra passar o tempo mesmo, é um desocupado. Finalmente, eles acham o caixão do Beetlejuice e aí ele já sai agarrando os 2 e beijando, ele agarra a Bárbara, ele beija a boca dela. E o Beetlejuice é um fantasma maluco que consegue fazer absolutamente qualquer coisa. Ele consegue fazer uma pessoa falar com a voz dele, falar o que ele quer, ele também consegue imitar a voz da pessoa, consegue trocar de roupa, se transformar em qualquer coisa. Ao longo do filme a gente vai vendo tudo que ele consegue fazer. E ele é meio tarado, ele agarra a Bárbara, beija a boca dela, levanta a saia dela, passa a mão no corpo dela. É aquele personagem que a gente quer socar. E ele está animadíssimo pra matar quem quer que seja que os dois precisem. E o Adam até quer ouvir o que ele tem a dizer, mas a Bárbara já não gostou dele de cara, porque será, né? O cara agarra a tua mulher, beija ela, levanta a saia dela e você ainda quer conversar com ele? Enquanto isso, a tua mulher quer sair correndo dali o mais rápido possível? Com razão, né? Enfim, a Bárbara percebe que não é uma boa ideia, ela não quer tirar ele de dentro da maquete e ela tá preocupada, inclusive, com a Lídia. Ela não quer deixar ele perto da Lídia. Então ela fala que quer ir pra casa 3 vezes e os dois saem de dentro da maquete. Aí eles resolvem que eles vão assustar a família no jantar que eles vão dar essa noite e vão
vão fazer isso do jeito deles. No jantar, os convidados estão falando ali sobre coisas sobrenaturais e o Otto, que é o designer, ele revela que ele foi um dos principais pesquisadores paranormais da cidade de Nova York. A Lídia fala dos fantasmas, né? Mas a Adélia tenta desconversar, ela não quer levar aquele assunto adiante, ela já tá por aqui da Lídia falando de fantasma. Ela já não gosta da casa. Com a Lídia, então, falando o tempo todo que a casa é mal assombrada, ela tá puta. Quando a Adélia tá desconversando, ela começa a cantar do nada e levantar e fazer uma coreografia. Logo, todo mundo da mesa começa a cantar e dançar também, menos a Lídia. 7 foot, 8 foot punch. Daylight come and we want to go home. E aí, quando eles voltam para os lugares deles, os camarões que estavam na frente de cada um se transformam em mãos e agarram a cara deles. Eu tentando demonstrar. É uma coisa assim meio alien, sabe? E aí o nosso querido casal fofucho de fantasmas correm super orgulhosos para o sótão, rindo, felizes do que eles acabaram de fazer. E aí eles vão para a janela para observar todo mundo saindo correndo, mas, para surpresa deles, ninguém sai correndo da casa. Deve ser agora. Pelo contrário. Na verdade, a Lídia bate na porta e fala pra eles que tá todo mundo pedindo pra eles descerem. O Charles e a Adélia, eles estão empolgadíssimos com a ideia de uma prova sobrenatural. Uma das convidadas, inclusive, ela fala que tem uma revista que tá pagando $50 mil pra quem fornecer provas concretas de vida após a morte. Então, eles olharam pros fantasmas e viram uma oportunidade de fazer um dinheirinho. Porém, nem todos os convidados estão convencidos, tá? O empresário da Adélia, ele fala que ele já perdeu muito dinheiro com ela e que ele só vai investir em alguma coisa se ele tiver provas 100% concretas. Inclusive, ele é bem maldoso, ele olha na cara da Adélia e fala que ela é um fracasso e que se ela quer assustar alguém é só ela mostrar as esculturas dela. Quando os fantasmas se negam a descer, os convidados vão embora porque eles não acreditam que realmente a casa é mal assombrada. E aí a Adélia sobe enfurecida pro sótão para confrontar os nossos fantasmas junto com o Charles, o Otto e a Lídia. Só que os dois se escondem e aí o Charles fica encantado pela maquete e o Otto acha ali no sótão também o manual dos recém-falecidos. Inclusive, eles tinham que parar de deixar essa porra desse livro jogado em todo lugar. Porque a Lídia já achou e agora o Otto achou também. Vocês precisam ser mais organizados aí, né? O Charles já tá cheio de planos, ele quer transformar a casa num importante centro de pesquisa sobrenatural e tá pensando até em parques de diversões com temas paranormais e etc. Só que a nossa cara Lídia tá tentando convencer eles a deixar os fantasmas em paz. É nessa hora que o Beetlejuice aparece pela primeira vez no mundo dos vivos. Ele se transforma em uma cobra gigante monstruosa com a cabeça de pessoa, só que não é bem uma pessoa, é um monstro. Eu vou botar na tela aí, eu não preciso explicar, né? Essa coisa horrorosa aí que vocês estão vendo. Ele se transforma nesse bicho aí e assusta todo mundo, joga o Otto da escada, pega o pai da Lídia, quase mata ele do coração e ameaça pegar a Lídia. Não é exatamente assustador, mas é bem monstruoso mesmo, né? Por ser em stop motion, eu não sei como foi recebido na época, afinal é um filme de 88, mas eu tentando levar esse filme pro lado do terror, eu acho que com uma produção séria, ele ia ficar bem interessante. E aí a Bárbara chega correndo, né? Ela vê que ele tá atacando todo mundo e ela fala o nome dele 3 vezes e ele volta pra dentro da maquete. Como eu disse, eu não entendo como isso funciona, porque assim, eles não falaram o nome dele 3 vezes pra ele sair da maquete. A única vez que eles falaram o nome dele 3 vezes foi pra entrar dentro da maquete. E depois falaram casa, casa, casa pra sair. E aí agora, de repente, o Beetlejuice tá do lado de fora. Então, eu fiquei confusa com isso. A Lídia, ela fica bastante assustada com o que acabou de acontecer e ela acha que foi a Bárbara e o Adam que fizeram aquilo com eles. O Adam e a Bárbara, eles confrontam o Beetlejuice lá no sótão, né, de volta na maquete, e eles brigam e o Beetlejuice fala que não quer mais negócio com eles, que eles atrapalharam o serviço dele e que agora ele vai atrás da Lídia pra encontrar um pouquinho de ação. Então, um bordel aparece do nada na maquete e o Beetlejuice vai correndo, né? Esse bordel é obra da Juno, ela colocou ali pra distrair o Beetlejuice e ela leva os dois pro mundo dos mortos. Ela dá uma bronca nos dois por terem
terem permitido serem fotografados, por terem deixado o manual por aí. Inclusive, ela sabe que agora o manual tá com o Otto. E também briga por terem soltado o Beetlejuice e não ter prendido ele de volta. Ela diz que eles não podem fornecer provas de que existe vida após a morte. Enquanto isso, lá no mundo dos vivos, o Charles e a Delia estão conversando se será que foi uma boa ideia se mudar pra essa casa, quando o Otto chega e fala que conseguiu uma reunião com um tal de Max, que vai visitar eles à noite, e que eles têm que arrumar um jeito de vender os fantasmas pra ele. Vender, que eu digo, tipo, vender uma ideia, sabe? É uma ideia do que fazer com os fantasmas. E a Lydia, ela segue no quarto, se sentindo sozinha e assustada, depois de tudo que o Beetlejuice fez com a família dela. E ela tá escrevendo a sua carta de despedida, porque ela tá planejando se jogar de uma ponte. Desde o começo, ela fala que ela é triste e solitária. E aí, depois de sofrer esse trauma e sabendo da vida após a morte, ela acha que esse é o caminho que ela deve seguir. Então, ela tá realmente considerando tirar a própria vida. Eu estou tremendamente só. Voltando ao mundo dos mortos, a Juno, ela manda que o casal assuste a família Dietz de vez, pegue as fotos de volta e o manual também. Como eles já sabem que eles existem, então agora eles conseguem ver os fantasmas. Então ela pede pra ver o que eles são capazes de fazer pra assustar ele. E aí os dois fazem umas caras monstruosas, né? Eles conseguem mexer com a cara deles e tira o olho do lugar e bota o olho dentro da boca e faz uns negócios bem monstruosos. Eu tentando explicar isso aqui é ótimo, né? Sendo que dá muito bem pra eu colocar a imagem aqui, tchan, pra vocês verem. A Lydia, que tá com a carta pronta, ela sobe pro sótão pra falar com o casal uma última vez. Só que eles não estão lá e ela encontra com o Beetlejuice dentro da maquete. Ele fala pra ela que os dois não vão mais voltar e pede ajuda dela pra tirar ele de lá. Só que a Lydia, ela quer morrer. Ela fala pra ele que quer ir pro lado deles. E ele fala que se ela libertar ele, ele consegue ajudar ela. Então ele pede pra ela falar o nome dele 3 vezes. Aí, pra confundir mais a minha cabeça, ele faz mímica, não necessariamente mímica, porque ele projeta as coisas na frente dela. Como eu disse, ele consegue fazer qualquer coisa, então ele faz as coisas aparecerem na frente dela, então fica muito fácil de adivinhar. E aí, por que eu fico confusa? Eu fiquei tentando entender por que ele não pode falar o próprio nome. Ele não ter poder pra se libertar, faz sentido. Ele não poder falar o próprio nome, achei estranho. Mas beleza também, porque não faz a menor diferença. Quando ele tá na maquete, ele ainda consegue fazer coisas no mundo dos vivos, como as coisas que ele acabou de projetar na frente dela. Ele literalmente projeta um besouro gigante e depois um copo de suco, porque Beetlejuice é besouro suco. Seu nome é Besouro Suco? E aí ela fala o nome dele 2 vezes, só que antes de falar a terceira, ela percebe que ele era a cobra que assustou ela e toda a família dela. E quando os dois estão discutindo, a Bárbara e o Adam chegam, só que eles ainda estão com aquelas caras monstruosas e a Lydia toma um baita susto. Voltam ao normal e a Lydia conta pra eles que ela quer morrer. A Bárbara fala pra ela que morrer não facilita as coisas. Estar morto não facilita as coisas em nada. E que eles decidiram que vão deixar a família dela em paz, vão deixar eles morarem ali, não vão mais atormentar eles. Os Dietz, eles estão fazendo a apresentação, né, de todas as ideias que eles têm pra fazer com os fantasmas, quando a Lydia chega e fala que eles não estão mais ali, que eles concordaram em deixar eles em paz e não perturbar mais a vida deles, se eles não tentarem explorar os dois. Só que a Delia não precisa mais da colaboração da Lydia, porque agora ela tem o Otto, que tá com o manual. E ele confirma que os dois ainda estão ali e que ele pode fazer os dois aparecerem. Eles então meio que fazem uma sessão espírita, eles pegam as roupas dos falecidos, né, o vestido de noiva e o terno, acendem umas velas e o Otto começa a falar algumas coisas ali. Não dá muito certo. A Bárbara é a primeira a aparecer ali na frente deles, ela aparece dentro do vestido, só que ela começa a apodrecer. Logo em seguida o Adam também aparece e quando ele vai pegar na mão dela, a mão dela chega a se quebrar. E os Dietz queriam tanto que o casal trabalhasse pra eles, só que agora estão fazendo uma sessão de exorcismo que vai fazer eles desaparecerem pra sempre. A Lydia, então, desesperada com aquilo que tá acontecendo, ela corre até o Beetlejuice atrás de ajuda. E ele faz uma proposta pra ela. Olha, você se casa comigo, me liberta, e aí eu te ajudo a salvar os dois. Ela, no desespero, acaba aceitando e liberta ele. Besouro Suco, Besouro Suco, Besouro Suco. O Beetlejuice, às vezes, ele me lembra o palhaço It.
Só que bem menos assustador, é claro. Porque ele consegue se transformar em qualquer coisa. Então, logo que ele é libertado, ele vai assustar os convidados e ele surge com uma lona de circo na cabeça e braços gigantes, monstros, etc. Ele consegue literalmente fazer qualquer coisa. É bem It mesmo. Ele joga os visitantes pelo teto e liberta o nosso casal de fantasmas que estavam sendo exorcizados. Também bota o Otto pra correr e antes que ela consiga escapar, ele pega a Lídia pra se casar com ela. Ele usa a própria mobília, as esculturas, pra prender os pais dela pra servirem de testemunha. Até surge um fantasminha lá, sei lá de onde, pra oficializar o casamento. Nessa hora aparece o clássico vestido de casamento da Winona Ryder. Apesar de nunca ter assistido esse filme, eu já tinha visto esse vestido. O Adam, que agora tá de volta, né? Ele tenta impedir o casamento, só que o Beetlejuice manda ele pra dentro da maquete. A Bárbara também tenta impedir, só que ela é arremessada pra fora da casa e ela vai parar lá no deserto de areia. Quando o Beetlejuice manda a Bárbara pra longe, ele chama aquele lugar de Saturno. Aquele universo paralelo, na verdade, é uma das luas de Saturno. Enfim, o Adam chega dirigindo um carrinho da maquete, né? Ele tá pequenininho, tentando impedir o casamento, mesmo estando desse tamanico. E aí, ao invés de ser comida pelos vermes, a nossa querida Bárbara, que já socou um dos vermes na cara, ela chega montada em um desses vermes e o verme simplesmente engole o Beetlejuice. Eu falei vermes muitas vezes, né? E assim ela consegue libertar a Lídia do casamento. No final do filme, a gente vê a Lídia agora um pouco menos gótica, né? Ela voltou a ter uma vida normal, tá indo pra escola, tá fazendo amizades. E quando ela chega em casa, a gente vê o nosso querido casal, que agora tá vivendo em harmonia com eles, tá até ajudando ela a estudar. E aí, quando ela fala que ela tirou A na prova, os dois fazem ela flutuar e ela fica flutuando e dançando pela casa. O Charles, o pai dela, ele aparece agora com um novo manual, que agora se chama Os Mortos e os Vivos, um estilo de vida harmonioso e pacífico. Então, aparentemente, depois que o casal começou a viver em harmonia com os vivos, um novo manual foi produzido falando sobre a vida em harmonia. E a Adélia, que antes fazia esculturas horríveis, ela continua fazendo esculturas horríveis, só que agora com a cara do Beetlejuice. O Beetlejuice, por sua vez, foi mandado para o mundo dos mortos. A gente vê ele naquela salinha de recepção, aguardando para receber ajuda, e aí ele tenta roubar a senha de um feiticeiro que tá muito na frente dele, e esse feiticeiro simplesmente joga uma magiazinha e encolhe a cabeça dele. E o filme acaba assim, com a Lídia flutuando e dançando pela casa. Eu achei o filme bem divertido, eu gosto dessa mistura da comédia com o terror, porque o terror é muito fácil de ficar tosco, então não tem como uma coisa ficar tosca, sendo que ela já é. E é isso que o filme faz, ele brinca com isso. Essa mistura do stop motion faz com que as coisas que eram pra ser assustadoras não fiquem tanto, apesar de serem bem feias. E o filme também brinca com a vida após a morte, né? Ele faz toda uma burocracia no mundo dos mortos. E é legal também que o filme não atinge nenhuma religião. Tudo que eles precisam é o manual, eles só precisam ler e seguir pra tudo dar certo. O casal dos Maitlands são um amor, desde o começo eles são super fofinhos e são apegados um no outro. E eles estão felizes com isso, apesar de parecer que eles têm ali uma questão sobre ter filhos, né? Porque eles ficam chateados quando a Jane faz o comentário e o Adam em algum momento fala que eles podem tentar de novo. Então acho que era uma vontade dos dois terem filhos, só que eles morreram antes disso acontecer. Acho que até por isso eles gostam tanto da Lídia, porque eles tomam ela meio como se fosse uma filha. Eles cuidam dela, protegem ela e até ajudam ela a estudar pra escola. E os dois vão levando a vida e a morte com leveza, né? Um cuidando do outro. Mesmo se vendo presos naquela situação, eles não brigam entre si, eles não se desentendem. Eles estão sempre confiando um no outro, principalmente o Adam, que tá muito feliz por estar preso com a Bárbara ali. E isso é difícil de ver, né? Porque sempre tem um conflito entre os casais, principalmente nessas situações de estresse. Os Dietz e o Otto são muito caricatos, apesar deles terem ali intenções corrompidas, né? Eles têm interesse de tirar dinheiro dos outros, de comprar terreno e revender, de explorar os fantasmas da casa. Eles são tão caricatos que eles não são personagens que a gente fica com raiva. Eles são meio atrapalhados e isso acaba sendo engraçado. Já a nossa estrela, a Lídia, ela é a peça-chave do filme. Ela começa o filme sendo uma garota retraída, solitária e deprimida, que cogita tirar a própria vida, porque ela já tá sem esperanças. E quando ela recebe um pouquinho de atenção
atenção e carinho e até mesmo proteção. A gente vê que era só isso que ela precisava pra voltar a ser uma garota normal. Não que ser gótica não seja normal, tá, gente? Eu tô falando da parte da depressão. Da parte de querer tirar a própria vida? Então, dessa parte que eu tô falando. O filme não fala sobre a mãe dela, eu não sei se ela morreu e isso acabou deixando ela mais deprimida, mas a Délia também não é um bom exemplo maternal pra ela, porque ela tá sempre preocupada com as esculturas dela e a decoração da casa. O Charles também não é um bom pai, ele só quer sossego. Toda vez que ela vai falar com ele, ele fala: ai, vai procurar tua madrasta, me deixa em paz. Ele meio que chuta ela pra longe, talvez não de forma tão ruim quanto eu tô retratando, mas sim, ele meio que afasta ela, né? E a Lydia, ela é a heroína dos Maitlands. Ela salva eles de serem exorcizados e, como a gente vê, o exorcismo de fantasmas não acaba muito bem. E os dois meio que se tornam segundos pais pra ela, né? Então, como eu falei, eu acho que eles usam um pouco da vontade deles de serem pais pra cuidar da Lydia. Então, pra mim, o maior sucesso do filme foi ela ter decidido viver e ter conseguido, de fato, ser feliz, né? Assim como a Bárbara e o Adam, que acham um jeito de viver em harmonia com os vivos. Final feliz. Então, agora que a gente já contou todo o filme, vamos falar sobre os 2 trailers que a Warner lançou. O que a gente pode ver é que a Lydia, ela deixou a cidade e aí, quando o pai dela falece, RIP Sr. Charles, ela retorna à cidade com a Délia, a madrasta dela, e a filha dela, Astrid, que é interpretada pela nossa nova queridinha do terror, a Jenna Ortega, que tá aí colecionando filme de terror no seu currículo, né? A Astrid, ela tem o mesmo ar gótico que a mãe dela tinha, e ainda tem, e também parece não se dar muito bem com pessoas da idade dela. Eu gosto que ela tem um senso de humor inteligente, já deu pra ver pelo trailer. E parece que agora a Lydia é famosa. Eu vou chutar que ela tem algum programa de TV relacionado ao mundo paranormal ou escreveu algum livro, porque faz sentido uma pessoa que teve experiências sobrenaturais falar sobre isso. E porque a gente já viu isso em outros filmes, né? Agora de cabeça eu não vou lembrar. O mais recente que eu me lembro é A Maldição da Residência Hill, que um dos filhos escreve um livro sobre as experiências paranormais que ele teve na casa. Que, aliás, essa série também é muito boa. Voltando pro trailer. Um garoto até fala pra Astrid, né, que a mãe dela é uma lenda. Isso parece incomodar um pouquinho a Astrid, que parece que não acredita em nada sobrenatural. Achei bem feito pra Lydia, tá? Ter uma filha assim parecida com ela pra ver o que os pais dela passaram um pouquinho. Minha vida toda é uma câmara escura. Só que diferente da Lydia, que sempre acreditou em fantasmas, a Astrid não acredita. Em um trecho do trailer, a Astrid fala a mesma coisa que a Lydia falou, que ela acha que talvez a vida seja mais difícil do que a morte. Estar morto não facilita as coisas em nada. E a Lydia, na mesma hora, acende uma lanterninha na cabeça dela, porque quando ela falava esse tipo de coisa, ela estava planejando tirar a própria vida. Bom, não dá pra saber muito da sequência dos fatos, né? Pelo primeiro trailer, parece que a Astrid que vai chamar o Beetlejuice dessa vez. E no trailer 2, parece que ela vai ser sequestrada e levada pro mundo dos mortos. Provavelmente por essa bonitona aqui, que é meio noiva cadáver, e parece que ela também conhece o Beetlejuice, e a Lydia pede ajuda do Beetlejuice pra resgatar a filha dela. Mais uma vez a Lydia confiando no Beetlejuice. De alguma forma, agora parece que o Beetlejuice trabalha no mundo dos mortos. Ele tem até uma caneca escrito Melhor Chefe, e ele continua obcecado pela Lydia, porque ele tem uma foto dela ali na mesa dele. Mas, ao que tudo indica, a bonitona também tem história com o Beetlejuice. Resta saber o que é e o que ela quer. E parece que nesse filme a gente vai ter muito mais do mundo dos mortos. Eu fiquei bem empolgada com isso, porque é uma coisa que eu queria ver. Com o nível de tecnologia e maquiagem do cinema, vai ser uma coisa muito boa de ver. Com certeza vai ser algo muito superior a 88. Não vai ficar uma coisa assustadora, vai continuar a linha do stop motion. E eu gostei porque mantém a identidade do filme. Além da Winona Ryder, da Jenna Ortega e do Michael Keaton como o Beetlejuice, que continua horrível com aquela maquiagem, nós teremos de volta a Catherine O'Hara como a Délia, a madrasta da Lydia. Continua maravilhosa, por sinal. Eu tô curiosíssima pra saber o que 36 anos de diferença fizeram com a personalidade dela. Teremos cenas de pessoas possuídas dançando, monstros de areia, bastante do mundo dos mortos, Beetlejuice assustando geral, pessoas sendo sugadas pra dentro do celular. E assim, eu tenho certeza que eu vou gostar muito desse
esse filme, porque como eu disse lá no início, essa junção da comédia com terror é uma coisa que me agrada muito. Eu acho que funciona muito bem. Bom, galera, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Ele ficou um pouquinho longo. Eu ainda sou uma criança aqui no YouTube dando os meus primeiros passos, então eu tô vendo o que funciona pra mim. E eu gosto desse estilo de falar bastante, né, de contar tudo o que acontece no filme e dar a minha opinião. Então se inscreva no canal pra acompanhar o que vem por aí. Mês que vem vamos ter Beetlejuice 2 e eu com certeza vou voltar aqui pra falar dele. Até a próxima e um beijo.